Todos os sistemas falharam ao mesmo tempo. 30 segundos para o impacto. Mayday, Mayday. Explorador Morrison aqui. Em uma missão de rotina. Eu estava sozinho, longe de qualquer ajuda. A nave, uma simples cápsula de exploração, não deveria estar ali. Eu estava a 14 anos-luz da estação mais próxima. Tentei todo tipo de manual, mas nada funcionou. A nave cortava a atmosfera como uma rocha flamejante, e eu mal podia acreditar no que estava acontecendo. O impacto foi devastador. Eu estava perdido. As costelas quebraram, talvez 4. O calor era insuportável, mas algo estranho aconteceu. A cápsula se rompeu, mas a atmosfera era respirável. Não fazia sentido, mas era verdade. Eu estava sozinho em um planeta desconhecido, sem nenhuma chance de comunicação com a Terra. Tudo o que eu podia ver à minha volta era areia vermelha, um céu alienígena com 2 sóis e uma temperatura de 47 graus. Não havia nada mais que eu soubesse fazer. Então me arrastei para fora da cápsula. Minha nave estava destruída, mas algo mais estava prestes a acontecer. Eu estava em um planeta desconhecido. O sol forte batia no meu rosto, e tudo ao meu redor parecia diferente. Mas havia algo mais. Algo se aproximando de mim. Era uma figura. Depois, mais figuras. 1, 2, 3. Logo havia um grupo completo se aproximando. Eu tentei me preparar. Peguei a arma, mas ela estava esmagada sob a nave destruída. Não havia nada que eu pudesse fazer. Elas me cercaram rapidamente, e logo percebi que não eram humanos. Eram mulheres, mas não eram como qualquer coisa que eu já tivesse visto. Eram imponentes, com pelo menos 2,5 metros de altura, pele que variava do verde ao azul, e os olhos, aqueles olhos negros, sem a menor cor branca, apenas a pupila. Não pareciam de outro mundo, pareciam alienígenas. Eu estava indefeso. Elas me encaravam, pareciam estudar cada movimento meu. O que elas queriam? O que estavam fazendo ali? Eu tentei falar, mas uma delas começou a falar minha língua, o que me deixou completamente surpreso. Nós sabemos quem você é. Você é diferente. Venha. Ela falou inglês, e isso foi impossível de processar. Como uma espécie alienígena poderia falar a língua dos terráqueos? Eu não sabia, mas tinha que seguir. Elas me cercaram e, com o movimento de suas mãos, me forçaram a andar. Eu não tinha escolha. Não havia como escapar. 3 horas de caminhada. Meu corpo estava dolorido. Meus ossos queimavam com cada passo. Eu estava exausto, mas não podia parar. Eles me levaram a uma cidade que não era nada como eu esperava. Edifícios que pareciam vivos, paredes que se moviam, tecnologia que não conseguia compreender. Não era uma cidade, era um organismo. Quando chegamos à cidade, me levaram a um laboratório, mas não era um laboratório comum. Tudo ali parecia vivo. As paredes pulsavam, as máquinas se moviam, tudo estava em constante mudança. Eles removeram meu traje espacial e me examinaram. Eu tentei resistir, mas uma das mulheres tocou minha nuca e de repente perdi o controle do meu corpo. Foi uma paralisia seletiva. Eu não sabia o que estavam fazendo, mas eu era o 17º. O 17º homem a chegar aqui. Cada um dos outros 16 não sobreviveram. Eles estavam tentando entender o que fazia meu DNA ser compatível com o delas. Eu era diferente. Eu era a chave. Você é compatível. A primeira pessoa compatível. Os outros não sobreviveram. Seus códigos não funcionaram. Eu não sabia o que ela queria dizer com códigos, mas ela não parava de me examinar. Então ela me mostrou algo assustador. Uma imagem holográfica de DNA. O meu, o dela. Os pontos de convergência eram impossíveis, mas estavam ali. Algo em mim estava conectado com elas. Eu não sabia em que tipo de pesadelo eu estava preso, mas as coisas estavam prestes a piorar. Eles estavam fugindo de algo que me causou uma sensação horrível de medo. Os caçadores estavam chegando.
criaturas que caçam tudo o que é orgânico. Mas o que mais me assustou foi quando CX-9 disse que não eram apenas caçadores. Eles eram terraformadores. Eles consumiam vida, transformando-a em cristais negros. Eu vi as criaturas à distância. Elas eram imensas, gigantescas, e estavam se aproximando. Cada passo delas cristalizava o solo em que pisavam. Não havia como escapar. Eu sabia que a luta pela sobrevivência seria brutal. Eu estava preso em um dilema. Precisávamos lutar, mas eu não era mais apenas um explorador terráqueo. Eu era a ponte entre as duas espécies. Eles me ofereceram uma solução, uma transformação. Eu seria transformado para sobreviver em um planeta que não era meu, para ser mais forte, mais rápido, mais alienígena. A dor foi insuportável. Meu corpo foi reescrito. Minhas células mudaram. Mas quando a transformação terminou, eu não era mais o homem que eu era. Eu tinha 2,20 metros. Minha pele tinha um tom azulado. Meus olhos agora viam espectros que eu nunca imaginava. Eu era uma nova espécie. Com minhas novas habilidades, consegui sobreviver à luta. Mas os caçadores estavam se multiplicando. O plano de ativar os amplificadores funcionou, mas não era o suficiente. Eles estavam mais rápidos, mais perigosos. Então eu tomei uma decisão. Eu sabia que precisávamos de algo mais. Então eu tomei o risco. Usei o transmissor quântico para sobrecarregar a fonte de energia. A explosão não destruiu os caçadores, mas os transformou. Eles se tornaram parte do ecossistema, cristalizando a vida em formas novas. Agora, nós somos híbridos, humanos e alienígenas. Não há mais separação entre nós. Nós somos uma nova espécie, uma nova civilização. E a humanidade está a caminho. Mas o que eles encontrarão aqui não é o que eles esperam. Não somos mais humanos, nem alienígenas. Somos algo novo, algo que o universo nunca viu.